Marcos capítulo 5, versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Vamos fazer uma oração a mais? Senhor Deus, nós reconhecemos que a Tua palavra está prescrita na Escritura, na Bíblia Sagrada. E nós reconhecemos, ó Deus, que precisamos da Tua palavra para sermos, ó Deus, sábios segundo o Senhor, para termos no nosso coração o Teu intento, a Tua vontade. Que em nome de Jesus, nesta noite, nós possamos sair desta casa de oração alimentados. Que a nossa alma, ó Deus, possa depender do Senhor e aprender a conviver com circunstâncias que às vezes parecem difíceis de se suportar, mas que são fundamentais no nosso crescimento, na nossa caminhada cristã. Que o Senhor, ó Deus, derrame graça sobre cada vida aqui presente, pela sua infinita misericórdia e amor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Quando eu estava pensando nessa história, eu lembrei de uma pequena história que se chama Ilha dos Sentimentos. É uma pequena história poética que fala da relação entre o tempo e o amor. Então, havia uma ilha que se encontravam todos os sentimentos. Lá havia a alegria, a tristeza, a sabedoria e muitos outros sentimentos moravam naquela ilha. E um dia foi avisado aquela ilha que ia ser inundado aquele lugar.
e que nenhum sentimento escaparia vivo se não fugisse de lá. Então os sentimentos começaram a pegar suas embarcações e sair da ilha. E o amor foi ficando para trás, porque ele queria aproveitar um pouco mais aquela ilha, e ele queria também ajudar os outros. Então ele foi ajudando todo mundo a embarcar, e ele foi ficando para trás. Até que em determinado momento, ele se viu em apuros, ele estava se afogando. Aí ele foi clamar por socorro, gritava por socorro: me ajudem, estou me afogando, me ajudem. E aí de repente apareceu a riqueza. E quando a riqueza apareceu, o amor falou para ela assim: me dá uma carona, riqueza, eu estou me afogando. E a riqueza falou para ele assim: não tem lugar no meu barco para ti, camarada, porque está cheio de dinheiro aqui. Aqui tem prata, aqui tem ouro, e aqui não tem lugar para você entrar. Você vai ficar de fora e não tem jeito. Pede carona para outro. Passado mais algum tempo, o amor clamando por ajuda, desesperado, chega a vaidade, né? E a vaidade olha para o amor, e o amor diz: me ajuda, deixa eu entrar no barco contigo. E ela diz: não, meu barco é muito bonito para você entrar. Imagine, você está todo molhado aí, todo sujo. Você vai entrar no meu barco aqui com tantos produtos de beleza e tão bonitinho que é meu barco? Não, você não pode entrar aqui não, você está fora, não quero você aqui. E então passaram-se vários outros sentimentos que não permitiram entrar, até que de repente chegou um velhinho, um senhor que ninguém sabia de onde vinha, e disse: amor, venha para dentro do barco, eu vou levar você. E aí aquele senhor velhinho levou. E o amor estava tão faceiro assim, que ele estava com tanto medo que ia morrer, né? Que ele nem perguntou o nome daquele barqueiro. Ele simplesmente embarcou e foi embora. Até quando ele chegou lá, são e salvo, em lugar seguro. Daí lá ele se encontrou com a sabedoria e pá, caiu a ficha nele. Ele disse assim: sabedoria, eu estava quase me afogando e um senhor muito idoso foi lá e me apanhou e me trouxe até aqui. Você conhece ele? Eu esqueci de perguntar o nome dele. E a sabedoria falou assim: ah, sim, aquele senhor é o tempo. O tempo? Como é que pode, né? Mas como que o tempo me trouxe para cá? Aí ela falou assim: porque só o tempo é capaz de entender o amor. Só o tempo é capaz de entender o amor. Tempo tem a ver com paciência. E a tua paciência vai ser muitas vezes testada. Nós temos que entender assim que a paciência, ela é uma espécie de amor. O amor que resiste a longo percurso. É resistir sob circunstâncias difíceis, sem desistir e nem ceder à amargura. Quando nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, momentos dramáticos, nós temos a tendência a querer desistir, a querer não mais ir à frente com aquilo. E quando nós estamos passando por momentos difíceis em nossas relações, momentos em que as coisas não estão dando certo na nossa vida, a gente tem a tendência a colocar no coração a amargura. A gente fica amargurado, a gente fica ressentido. Mas por que dá certo com os outros e comigo não dá certo? Por que eu tenho que esperar tanto para algo acontecer na minha vida? Por que a pessoa faz até coisas erradas e vai bem, e eu estou aqui andando com Deus, tenho Jesus na minha vida, entreguei minha vida para Ele e estou passando por essa dificuldade? Uma coisa é certa, meus irmãos: quando você pedir por paciência, Deus testará a sua paciência até que você fique pronto a exercer sua paciência. Quando Jesus conviveu com os discípulos, ele teve que ter muita paciência. Cada pouquinho eles davam uma bola fora e cada pouquinho eles estavam esquecendo os assuntos e os ensinos que Deus havia dado a eles. Toda hora eles estavam repetindo e pedindo lições novamente, eles não conseguiam guardar no coração.
Então imagine a paciência que Jesus teve com os seus discípulos. Agora imagine a paciência que Jesus tem conosco. Ao longo de uma jornada de vários anos, quantas lições que você poderia já ter aprendido e você não aprendeu. E daí Jesus vai lá te ensinar de novo a mesma lição, e Ele vai com calma e vai trabalhando na sua vida mais uma vez para preparar o teu coração. Então, essas histórias aqui, elas se entrelaçam com o tempo e com o amor. Nós vemos a história de um senhor chamado Jairo. Ele era um dos responsáveis pela sinagoga lá da cidade de Cafarnaum, que era o centro no qual Jesus trabalhava. Jesus tinha até uma casa lá em Cafarnaum, no início do seu ministério. E a sinagoga era o lugar onde os judeus eles costumavam estudar a Bíblia com os demais judeus. Então, naquela cidade lá, ele era um dos líderes daquele lugar de encontro para estudar a Bíblia. E ele vem até Jesus numa postura que dá para ser descrita como afetuosa, uma postura de ternura, mas intensa ansiedade e uma medida considerável de fé. Ele se prostra diante de Jesus, mesmo sendo um homem de muitas posses, mesmo sendo um homem que era religioso, mesmo sendo um homem respeitável perante a sociedade, ele se prostra e ele reconhece que ele precisa desesperadamente da ajuda de Jesus. Ele se dobra diante de Jesus e ele está com uma demanda muito grave. O que está acontecendo na vida do Jairo? A filha dele está à morte. Não sei se todo mundo já teve uma filha à beira da morte. Não é uma experiência muito agradável de você passar. Então Jairo estava assim, com o seu coração derramado na presença de Jesus. Seu coração estava ali aberto. Ele disse: Senhor, vem, me ajuda, impõe as mãos sobre ela, porque se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela vai ser curada e ela vai ser salva. E Jesus, imediatamente, pela sua graça e misericórdia, pegou e foi junto com Jairo, e seus discípulos também foram juntos. Mas como Jesus era agora muito popular, e havia muitas pessoas interessadas em Jesus, então aquela multidão se avolumava ao redor de Jesus. Então imagine aquele pai desesperado, os discípulos entendendo uma situação gravíssima, Jesus caminhando e aquele monte de gente, 500, 600, 800 pessoas espremendo eles e eles nas vielas, não conseguindo se locomover. Era algo assim que um pai fica aflito, ele fica ansioso, ele fica pensando assim: eu preciso de ajuda, eu quero chegar lá rápido. E de repente, Jesus para. Jesus para e olha para todo mundo e diz: saiu de mim poder. Alguém me tocou aqui. Saiu de mim poder e eu quero saber quem que é. Quem que me tocou? Uma mulher que tinha 12 anos. Eu esqueci de mencionar que a filha de Jairo, ela tinha 12 anos naquele momento. E a mulher, ela tinha 12 anos que ela tinha uma doença que ela passou de médico em médico e não conseguia cura. Uma doença que era de um fluxo de sangue, algo que não conseguia parar. Ela ficava com aquela hemorragia. E aquela doença não era só incômoda por causa que gerava talvez anemia ou fraqueza nela. Mas diante dos judeus, a doença, quando se sai sangue, é um estado assim de morte. E cerimonialmente, uma pessoa que tinha sangramento ou estava com sangramento não poderia participar das cerimônias religiosas. E não poderia se aproximar das outras pessoas. Então ela era uma pessoa que, por causa da doença, ela era isolada socialmente. E religiosamente ela não tinha a liberdade de conviver com seus irmãos para fazer o culto.
Ela não podia participar dos cultos, ela estava impedida porque ela era cerimonialmente impura. Mas ela pensou: eu nem vou tocar no corpo dele, eu vou lá e vou tocar na orla, ali no pedacinho final da roupa de Jesus, e eu sei que ele vai ter poder para me curar. E aí ela foi no meio de toda aquela muvuca, estava tudo espremido, ela chegou por trás, tocou, e imediatamente ela percebeu que algo havia mudado na vida dela. Mas ela pensou: consegui o que eu queria, vou para casa, já deu, já consegui o que eu precisava, meu benefício está ganho, eu sabia que ia dar certo, vou para casa. Jesus: espera lá, gente, quem me tocou? Eu quero saber quem me tocou, porque saiu de mim poder. E aí aquela mulher ergue o dedinho, e Jesus diz assim: agora você dá o teu testemunho aí para a galera. Dá o testemunho. Fala o que aconteceu na tua vida. Mas uma mulher falar em público naquela época era correr o risco de ser censurada. E ainda mais uma mulher que vai declarar que ela tinha um fluxo de sangue. Como que você está aqui no meio de todo mundo com fluxo de sangue? Você é cerimonialmente impura. Mas Jesus queria trazê-la de volta ao convívio social e ao convívio do culto, da adoração. E aquela mulher então vai falar: mas e Jairo? Jairo já tem que ter a paciência de esperar toda aquela multidão. Agora ele tem que esperar Jesus pedir um testemunho. Imagine os discípulos estão dizendo: Senhor, tudo bem, a mulher tem uma doença grave, beleza, 12 anos aí, valeu, ótimo, mas a menina está morrendo, Senhor. A menina, a filha de Jairo, está morrendo, nós temos que ir lá. Em medicina, você tem lá, todo hospital tem uma lista de prioridades, tem a faixa vermelha, muito urgente, você tem que priorizar o mais urgente. Mas para Jesus, não tem mais urgente. Para Jesus, ele dá importância a qualquer caso. Jesus não está só preocupado com a ressurreição de uma garotinha. Jesus está preocupado também com uma filha que está há 12 anos com um problema de fluxo de sangue. Jesus não tem essa questão de prioridade como nós temos, mas eu garanto que o coração de Jairo estava dilacerado. Os discípulos eram tão sabichões que eles diziam assim: mas está todo mundo te tocando, Senhor, todo mundo está te apertando aqui, e você pergunta quem te tocou? Gente, nós estamos sendo espremidos de todos os lados aqui. E aí então Jesus pede para a mulher dar o testemunho, e é interessante que chega ali a pessoa dizendo assim, chegam para Jairo e para Jesus, aqui no versículo 35. Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Imagine o baque que é você ouvir isso, se ouvir, não tem mais chance. Por que você ainda está em volta de Jesus aí? Por que você ainda está pedindo alguma coisa para Ele? Não tem mais jeito, acabou. E olha o que Jesus diz: não temas, crê somente, não temas, crê somente. Jesus não deu atenção para aquelas palavras definitivas. Jesus não deu atenção e não baseou a sua atitude naquelas palavras. Ele diz assim: Jairo, confia em mim, tenha paciência, não há necessidade de pressa. E como que está o teu coração se tua filha acabam de dizer que ela faleceu? E Jesus diz para você: Jairo, confia em mim,
Não precisa você ficar com pressa. Vai dar certo, Jairo. Fique tranquilo. Você olha pelo olhar da esperança ou pelo olhar de que já acabou e não tem mais jeito, né? Então, imagine você, por exemplo, se um noivo, ele chegar atrasado num casamento 30 minutos. O que você acha que os convidados e a noiva vão pensar? Se você fosse a noiva de um casamento que o seu noivo chega 30 minutos atrasado, o que você ia dizer? Ah, mas não quer casar comigo, não. Isso aí não quer nada com nada. Isso aí já desistiu. Mas ia ficar a lua de mel inteira brigando. Como é que você me chegou 30 minutos atrasado no casamento? E os convidados, o que iam dizer? Ah, esse aí veio obrigado. Esse aí só veio obrigado para o casamento. Não estava a fim de casar. Olha aí, chegou 30 minutos atrasado. Mas o amor de Jesus, ele é compatível com atrasos que parecem injustificáveis. Jesus não se apressa porque ele nos ama. Jesus não se apressa porque ele nos ama. E ele quer trabalhar em nossa vida, né? Então, do que nós precisamos? É isso que esse texto trata. Ele quer mostrar para nós que tanto a mulher quanto Jairo alcançaram muito mais do que eles estavam esperando. O que Jairo esperava quando ele foi se encontrar com Jesus? Ele esperava uma cura da filha dele. Vou lá no porto, chamo o Senhor Jesus. Senhor Jesus, vem na minha casa, cura minha filha. Fechou. A mulher diz, eu vou lá bem de mansinho, toco na orla da veste dele, vou embora para casa e acabou. Mas Jesus, ele diz, não é só isso que eu quero mais. Jesus não quer apenas curar a filha de Jairo, Jesus quer ressuscitar a filha de Jairo. E Jesus não quer simplesmente que a mulher toque nas suas vestes e vá embora, como se fosse uma pessoa do misticismo que simplesmente se aproveitou de um milagreiro e foi embora. Ele quer que aquela mulher seja reconduzida ao convívio social, ao convívio da fé, ao convívio com seus irmãos. Ele quer mais, ele quer que ela dê o testemunho dela. Às vezes nós vamos até Jesus por questões secundárias. Talvez a gente está com um problema no nosso casamento, talvez a gente está com um problema de saúde, talvez a gente está com um problema financeiro, talvez a gente está com um problema superficial. Nada comparado com um problema mais profundo. Mesmo que você fosse um paralítico que estivesse em cima de uma maca, Jesus diria, antes de qualquer coisa, ele diria, filho, teus pecados estão perdoados. Mais importante do que a cura física, mais importante do que a melhora financeira, mais importante do que os teus projetos, é Jesus perdoar os nossos pecados. Jesus não quer apenas que você conheça Jesus como alguém que passa lá do outro lado da rua e você diz, nossa, que história trágica a história dessa pessoa, mas ele venceu na vida, ele passou pela morte, ele venceu, mas conhece lá do outro lado da rua. Uma coisa é conhecer como um conhecido distante, outra coisa é alguém que entra e se torna o Senhor da tua vida, o dono do teu coração. Jesus não quer apenas um relacionamento de aparência, um relacionamento distante. Talvez você não esteja disposto a dar tudo o que Jesus está pedindo para você. Jesus não está pedindo para você apenas um passo, apenas uma decisão de um domingo à noite. Jesus está chamando você a segui-lo. Jesus não está dizendo apenas repita uma oração de que você vai entregar sua vida a Jesus e daí terminou, tudo bem, você já fez a oração, você já veio uma vez na igreja, isso já está resolvido, você tem uma decisão por Jesus. Não, Jesus está chamando você a ser discípulo.
Jesus está chamando você a viver um testemunho de mudança de vida. Jesus está chamando você a experimentar uma ressurreição espiritual, a nascer de novo, a ter um novo relacionamento. Ele está pedindo mais, porque Ele pode dar muito mais do que você estava sonhando em receber. Aquela mulher, ela pensava, eu vou para minha casa agora não ter problema de saúde. Jesus disse, não, você agora vai ser um testemunho vivo da minha obra, um instrumento na vida de outras pessoas. Você vai ser agora uma mulher que vai conviver com os teus irmãos, vai poder cultuar, vai poder participar das coisas juntos, e isso vai ficar claro para todo mundo o que aconteceu. Para Jairo ele diz, não, eu não quero apenas que tua filha receba uma cura, eu quero que você experimente na tua família o poder do Senhor Jesus ressurreto, o poder daquele que vence a morte, para que você possa entender aquilo que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem crê em mim não morrerá eternamente. Jesus não quer que nós tenhamos um relacionamento parcial com Ele, mas Jesus quer que você se entregue por inteiro, que você mergulhe no relacionamento com Jesus, que você se entregue por inteiro, porque Ele vai te dar muito mais do que você já imaginou em receber dEle. Na casa dEle há muitas moradas, e Ele falou, quem for meu discípulo vai ter muito mais irmãos, muito mais mães, muito mais pais do que você imaginaria em ter. A família de Deus é muito mais ampla e ela é muito mais plena do que aquilo que você imaginava receber. Então, às vezes você pensa assim, eu quero uma solução pontual de um problema. Será que Deus não está vendo esse problema, que hoje deu essa dívida, deu esse imprevisto? Será que não viu que está doente minha filha, está com um problema minha esposa, que nós estamos brigando aqui em casa? Tudo isso é muito importante. E Ele não se esquiva de ouvir as tuas necessidades, mas mais importante é o teu coração. De que adianta você ter o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ter o amor que você gostaria de ter, mas não ter o amor de Jesus? De que adianta você ter a resposta para aquele problema financeiro, mas não ter a dívida com Deus paga pelo sangue de Jesus? Não há nada mais profundo do que tuas necessidades eternas, e é isso que Ele quer resolver na tua vida. O teu caráter, o teu coração, a tua alma. Ele quer te dar uma nova vida, um novo proceder. Isso vem antes. Não que Ele não possa te dar outras coisas, Ele dá. Mas Jesus está dizendo assim, você não deveria correr atrás de uma coisa que hoje você tem e amanhã vai murchar. Não venha correr atrás de mim por coisas que perecem, corra atrás de mim por aquilo que realmente importa, que é a vida eterna, que é o perdão dos teus pecados, que é ter um relacionamento, que é ter uma vida transformada, que é ser um testemunho, que é poder fazer a diferença, poder levar para outras vidas transformação. O que realmente precisamos? Nós precisamos realmente de um coração transformado. De um coração transformado. Quando vamos a Jesus, Ele vai pedir, ou pode pedir mais do que você estava disposto a dar. Mas Ele também te dá muito mais do que você havia pensado ou sonhado em receber. Segunda coisa que nós precisamos saber é que Jesus quer nos fazer esperar muitas vezes. Jeremias, em Lamentações, ele diz assim, espera no Senhor, coloca a tua boca no pó, quem sabe ainda haja esperança. Bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é aguardar a sua salvação. Agora, veja os discípulos de Jesus. Senhor, o Senhor pergunta quem te tocou, está todo mundo te tocando.
Será que o senhor não está sabendo? O senhor não tá percebendo como é que está funcionando as coisas? Senhor, essa mulher, ela tem uma doença crônica, mas não é um caso de vida ou morte. Senhor, nós temos que ir primeiro naquela criança está precisando de ajuda, Senhor. Muitas vezes nós queremos ensinar a Deus a fazer o que Ele sabe de cor e salteado. Muitas vezes nós queremos, é triste, mas muitas vezes as pessoas chegam a dizer no meio evangélico assim: eu determino que o Senhor faça isso. Você não consegue determinar nem para o teu cachorro fazer xixi no jornal. E você vai falar sobre isso. Nós queremos muitas vezes exigir de Deus, quando na verdade nós estamos errados. Deus, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso que nós precisamos nos render a Ele. E por que Ele faz você esperar? Para que a gente seja despido da nossa arrogância. Porque muitas vezes nós queremos estabelecer o itinerário de Deus na nossa vida. Nós queremos mandar: não, Deus, eu quero que isso aconteça agora na minha vida. Não, eu quero que esse projeto tem que acontecer agora. Eu preciso disso agora. Gente, se até os missionários, Deus disse assim, eles queriam ir para a Ásia, o Espírito de Deus disse assim: vocês não vão para a Ásia, vocês vão para a região de Filipos, lá vocês vão para a Europa, vocês não vão para cá, vocês não vão para a Ásia. Daí lá em Filipos, eles conheceram e evangelizaram uma mulher chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, que era lá da Ásia Menor. Se os missionários querendo fazer a vontade de Deus, Deus disse: não, eu não quero que vocês vão por aqui, eu quero que vocês vão por aqui. Eu não quero que vocês vão pela direita, eu quero que vocês vão pela esquerda, eu não quero que vocês vão por baixo, eu quero que vocês vão por cima, eu não quero que vocês vão para a esquerda, eu quero que vocês vão pela direita. Não é você que estabelece o roteiro. Não sou eu que estabeleço o roteiro da minha vida. Quando você é discípulo de Jesus, Ele te faz esperar para quê? Para que você entenda assim: ó meu amigo, você disse que entregou teu coração para mim, então eu quero transformar a tua vida. Eu quero fazer da minha maneira. Eu não quero fazer do teu jeito. Mas por que não? Eu não quero fazer do teu jeito. Você não entendeu? Nós precisamos aceitar que Deus quer fazer do jeito dele, porque o jeito dele é o melhor. Jesus, tem uma música lá do Prazer lá: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Que nós possamos orar assim, como o Jorge falou: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E Jesus também disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela é o ponto alto da nossa vida. Então, se algo está aparentemente atrasado para você, se você está ali roendo as unhas com pressa de que algo aconteça na tua vida, talvez seja porque Deus está dizendo assim: eu quero trabalhar com você. Tenha paciência que eu estou mexendo no teu coração. O carro vai lá para a mecânica e você pensava que ele ia ficar lá um dia, mas daí ele começa a ter tanto problema que ele fica 5, 10 dias e assim é na nossa vida. Às vezes você quer: não, eu quero sair dessa logo. Mas Deus diz: não, eu estou arrumando o motor aí. Pode esperar que a hora que eu terminar, você pode sair com o carro, vai sair bem bonitinho, mas espere. Espere no Senhor.
E uma última questão que eu quero levantar com vocês aqui, antes de nós encerrarmos. Jesus sabia que a menina estava morta, mas a coisa estava tão desesperadora. Eu já fui uma vez num velório que um rapaz brigou com a mãe dele antes dela morrer, e ela morreu. Então, toda hora que eu ia cantar um hino, mas o desespero era terrível. Aí começava um choro e eles se agarravam na mãe porque tinham brigado. Tinham brigado antes da mulher morrer. Eles não tinham paz. Aí ficavam desesperados com aquilo. Existem muitas formas de encarar a morte e às vezes a gente não tem como conter o desespero. A gente nunca sabe quando a gente não passou por isso ainda, então às vezes a gente fica muito triste. E aqui, além talvez do desespero da família, havia o contrato, né? Era comum pessoas serem contratadas para tocar, tinham o pessoal que era contratado para música no velório e tinha o pessoal contratado para chorar. Muitas vezes tinha muita gente lá chorando, contratado para fazer isso. E o pessoal estava ali, naquele alvoroço, aquela coisa e tal, e Jesus diz assim: por que vocês choram? A menina, ela não morreu, ela está apenas dormindo. Claro que a menina tinha morrido, mas Jesus estava dizendo, para mim a menina morrer ou dormir é a mesma coisa. Tanto é que a Bíblia fala assim, para comparar o nosso estado intermediário, ela fala assim, que aos que dormem, quando a gente morre, aparentemente a gente dorme. Não que a gente dorme e fica inconsciente até Jesus voltar, mas o nosso corpo fica como se nós estivéssemos dormindo. Mas Paulo fala bem claramente que nós já deixamos o corpo e estamos com o Senhor. E Jesus disse claramente, hoje mesmo estarás comigo no paraíso para o ladrão. Então, a pessoa não fica dormindo, mas o texto da Bíblia diz, aos que dormem. Então, aparentemente, a pessoa fica, porque para Deus o sono e a morte não tem muita diferença. Desligou, um dia vai ligar de novo. Um dia Deus vai juntar todas as partículazinhas do nosso corpo e vai juntar de novo, fazer um novo corpo transformado e renovado. Então, Jesus falou aquilo e o pessoal, no coração ali, deu uma risadinha. Não sabe de nada. Sabe de nada o que está acontecendo. Aí Jesus disse, vem aqui, os pais da menina, João, Tiago, Pedro, venham comigo. E quando ele chegou lá, ele disse uma expressão em aramaico. Ele disse assim, Talitá cumi. Talitá significa a expressão que um pai ou uma mãe usam para quando vão acordar uma menininha de manhã cedo para tomar café. Diz, amorzinho, acorda, está na hora de tomar o café. Vamos, menininha, acorda. Às vezes elas demoram tanto para acordar que dá vontade de tirar o cobertor e ficar chacoalhando, né? Para que elas acordem, ainda mais quando eu tenho pressa de levar elas em algum lugar. Aí o desespero toma conta. Deus está falando, espere, você tem que ser trabalhado, mas eu quero apressar a coisa. Aí Jesus ele falou, filhinha, e aí come, levanta, está na hora de despertar, está na hora de acordar. Jesus está lidando com o inimigo mais terrível, que é a morte. E o que ele faz? Ele simplesmente fala palavras doces para aquela menina e pega na mão da menina e levanta ela. Quando Jesus foi para a cruz, Jesus carregou sobre si a nossa maldição. Na cruz, Jesus perdeu o seu poder, ele não fez uso dos seus direitos divinos para nos salvar. Assim como Jesus perdeu o poder para nos dar vida e vida em abundância, naquele dia ele deixou o poder escapar para que aquela mulher fosse curada. E Jesus na cruz
deixou o poder para que nós pudéssemos alcançar o poder que transforma e perdoa pecados. Na cruz, Jesus soltou os braços de Deus e tomou sobre si a maldição do nosso pecado, para que nós que somos fracos fôssemos feitos fortes, para que nós que somos pobres fôssemos feitos ricos aos olhos de Deus na justiça de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos esperar no Senhor. E é por isso que nós precisamos caminhar em direção à esperança. A igreja que não anda na direção da esperança, ela está indo na contramão. Se a nossa vida em Cristo Jesus se baseasse apenas no que acontece no aqui e agora, nós seríamos os homens e mulheres mais infelizes de toda a existência. Mas de fato Jesus ressuscitou. E é por essa fé que você deve viver. A fé que vence a morte. Eu gosto muito de um esporte americano chamado futebol americano. E o futebol americano ele é um esporte de conquista de território. Então eles se reúnem em duas fileiras e eles vão assim, se chocam. Existe um jogador que lança a bola e existem os corredores que eles têm que chegar até na área vermelha, que é onde há pontuação no futebol americano. E quando chega lá, eles falam que é o touchdown, né? Lá pela década de 40, mais ou menos, houve um jogo universitário lá nos Estados Unidos e os defensores conseguiram recuperar a bola. Quando deu aquele choque das duas frentes assim, a bola caiu. E um defensor ele conseguiu pegar a bola, mas ele estava tamanha a confusão que ele só pegou a bola e saiu correndo. Depois de ter batido, ele foi correndo e todo mundo dizendo, para, e os companheiros dizendo, não. E aí, quando ele percebeu, ele estava correndo com tudo na direção errada. E ele correu justamente para a área que ele perdia ponto, né? E ele ficou conhecido como jogador de direção errada, lá nos Estados Unidos. Muitas vezes nós estamos jogando contra, porque nós não andamos pela esperança. Nós muitas vezes andamos pelo que os nossos olhos querem ver. A gente precisa ser o povo da esperança. O povo que sabe esperar em Deus, o povo que sabe confiar em Deus, o povo que precisa acreditar que Deus tem um plano e que na sua soberana providência Ele vai cuidar de nós e Ele vai dar a vitória final em Cristo Jesus. Então que você se entregue àquele que tem o plano melhor e o perfeito e agradável que pode nos dar e nos dará a vitória. Não caminhe por vista, mas caminhe confiando na promessa de Deus. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos? Senhor Deus, louvamos a Ti, porque o Senhor nos ensina a esperarmos no Senhor. Quero agradecer a Ti, ó Deus, por estarmos envolvidos numa relação, ó Deus, com o Senhor de confiança. E o Senhor está trabalhando em nossas vidas para que nós possamos ser moldados por Ti. Abençoe, ó Deus, que essa igreja seja uma igreja que testemunhe do Senhor, que fale, ó Deus, do amor de Cristo, que fale da esperança, que fale da certeza da vitória, e que tudo o que foi escrito é para que nós, mesmo diante de tribulações, diante de momentos e circunstâncias adversos, nós podemos ter firmeza em nossa fé. A Tua palavra é fiel e verdadeira, e nós precisamos confiar no Senhor e andarmos pela luz que vem do Senhor, e não pelas nossas próprias habilidades ou pelos nossos próprios conhecimentos. Que nós sejamos, ó Deus, pacientes e venhamos a esperar no Senhor. Em nome de Jesus,
Amém.